tudo bom? Eu sou a professora Paula, lembram? Estão lembrados de mim? Nós vamos hoje ter nossa primeira aula de português, tá certo? Nós vamos começar a nossa aula como a gente sempre começa, com a nossa oração. E como é que a gente faz a nossa oração mesmo? Minhas mãos se unem como capelinha, dentro dela eu faço minha oraçãozinha. Hoje nós vamos fazer a oração do Pai Nosso. Vamos lá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Mas agora a gente vai fazer o quê? Vamos refletir um pouco sobre essa oração. Quando a gente reza essa oração aqui, nós estamos nos dirigindo a quem? A quem? A Deus. Muito bem. E nessa oração a gente faz o quê? A gente pede e a gente também agradece. Quando a gente agradece algo, é muito importante, porque ser grato é um dos valores mais lindos que existe na vida, tá bom? A gente tem que ser grato a tudo, porque Deus, Ele dá tudo a nós de graça. Ele nos deu o papai, a mamãe, Ele nos deu as nossas escolas, Ele nos deu as árvores, o sol, o mar, a nossa comidinha de todo dia. Ah, tia, mas é o papai que compra. Papai que compra, mas Deus deu a graça para ele, dele ter um trabalho. A gente também tem que agradecer pelo trabalho do papai, pelo trabalho da mamãe, por tudo. E a gente tem que reconhecer sempre o quanto Deus nos dá as coisas, tá certo? Deus nos deu tantas coisas que a gente tem que sempre lembrar de agradecer por toda a bondade de Deus, por Ele ser essa criatura maravilhosa, por ter dado a nossa família, que é um dos bens maiores que a gente tem. Quando a gente reza essa oração, que é a oração que o próprio Jesus nos ensinou, a gente pede sempre o pão nosso. Mas vocês já agradeceram por ter sempre uma comidinha na nossa casa? Tem criança que não tem. Tem criança que não tem escola, tem criança que não tem roupa, que não tem comida. E a gente tem que pedir também por elas e agradecer por a gente ter sempre. A gente também tem que pedir a proteção a todos, ao papai, à mamãe, aos nossos amiguinhos, aos abandonados. Imagina aí como é bom a gente pedir proteção a Deus nesse momento de tanta pandemia que tem por aqui, desse coronavírus que a gente fica com medo, tem que sair de máscara. Então a gente tem que sempre dizer: ô papai do céu, protege a mim e todos aqueles que nós amamos, tá certo? Pois a oração do Pai Nosso serve para isso, ok, crianças? Tá bom? Pois, muito bem. Agora nós vamos para a nossa aulinha de português. Nessa aula, a gente vai aprender o seguinte: a gente vai aprender a escutar, a gente vai aprender a ler e a interpretar o que a gente já faz em sala de aula. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos interpretar e ler agora essa historinha aqui. Qual é essa historinha? Cadê o nome dela? Como é? João Pé de Feijão. Aí no livro, na capinha do livro, tem a passagem. A passagem lá de dentro do livro, quando o João sobe lá para onde? Muito bem. Esse livro aqui a tia colocou para vocês lerem em casa, lembra? Na sexta-feira. Nessa aulinha agora aqui de segunda-feira, nós vamos fazer o quê? Nós vamos interpretar a história do João Pé de Feijão. A primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês: essa história, ela é longa ou ela é curta? Muito bem, ela é longa, porque ela é um conto. Um conto, ele tem início, meio e fim. Conto é um gênero textual que nós vamos estudar mais lá na frente, tá certo? Então, ela é uma história longa, que acontece onde? Ela acontece ao mesmo tempo e no mesmo lugar?
Sim, ela acontece ao mesmo tempo, no presente. Lá na história do João Pé de Feijão, acontece no presente, não é verdade? E no mesmo lugar, que é na cidade de João, e depois ele vai para onde? Muito bem, crianças, depois ele vai lá para o castelo do gigante, tá bom? Outra perguntinha para vocês. Nessa história tem personagens fantásticos? Tia Paula, o que é personagens fantásticos? Personagens fantásticos são aqueles personagens que eles têm magia neles. Por exemplo, a bruxa. A bruxa tem magia nela, não tem? Porque ela faz o quê? Uma magia com os feijões. E o que mais? Tem o gigante. O gigante porque ele cria o quê? Ele cria a galinha que bota ovos de ouro. Será que existe galinha que bota ovos de ouro? Claro que não, mas como é um personagem fantástico, ela existe na história do João Pé de Feijão. E existe também uma harpa que toca sozinha. Tia, mas o que é harpa mesmo? A harpa é um instrumento musical, mas todos os instrumentos musicais precisam que alguém toque, não precisa? Pois é, mas essa harpa, dessa história aqui, o que acontece? A harpa toca sozinha. Como vocês já leram a história do João Pé de Feijão aí na casa de vocês, nós vamos fazer a interpretação, tá bom? E a primeira interpretação que nós vamos fazer é o quê? É o conflito. O conflito que acontece nessa história. Mas, tia, o que é conflito? Conflito é o problema. Qual é o problema maior que tem nessa história aí? É esse aqui, ó. O João e a mãe dele, eles estavam em crise. Teve uma crise com todo mundo naquela cidade. Olha só na página 4 do livro, tá bom? Um dia, uma crise empobreceu até quem esbanjava. Quem era rico ficou pobre. Quem era pobre ficou desvalido. Tia, mas o que é desvalido? Desvalido é uma pessoa que é mais do que pobre, que não tem o que comer, que não tem o que vestir, que mora na rua, tá bom? A mãe de João ficou sem chão, não tinha o que fazer. Ouvindo-a se lastimar, o menino teve uma ideia. Mãe, sabe a vaca? O jeito vai ser negociar, vendermos a malhada. Arrumamos nossas malas e daqui vamos embora. Vamos ganhar a vida noutro canto. Depois voltamos e refazemos. Então, qual era o problema? O problema desse livrinho era a pobreza. A mãe de João e naquela cidade inteira, todas as pessoas ficaram pobres. Todo mundo começou a passar necessidade, tá bom? Aí, depois que teve esse problema, qual foi a ideia que João teve? A ideia que João teve foi de vender a vaca malhada. Essa vaquinha aí, não é verdade? Aí ele teve a ideia de vender a vaca. A mãe do João aceitou? Não, a mãe do João, ela não aceitou essa ideia não. Mas depois ela viu que não tinha mais como viver ali. Então ela resolveu, sim, vender a vaca. Mais uma pergunta para ver se vocês estão bem espertos. Qual era o nome da mãe do João? Era o quê? Dona Carmita. Pois a Dona Carmita não queria vender a vaca, mas foi o jeito, tá bom? E o que aconteceu? O João saiu para vender a vaquinha. Quem foi que comprou a vaquinha? Quem quis comprar a vaquinha foi quem? Foi a bruxa. A bruxa quis vender a vaquinha, não é verdade? E aí ela até falou assim: quanto custa essa vaca raquítica? Tia Paulo, o que é raquítica? Raquítica é uma coisa bem magrinha, bem magrinha, bem magrinha. Que como ela não tinha comido muito, ela ficou bem magrinha, bem fraquinha. Por isso que a bruxa chamou a vaquinha de raquítica, tá certo? Quanto custa essa vaquinha? Perguntou sem cerimônia. É magra, mas é especial, disse o João. Quase gente da família, por isso não tem preço. Mas por causa de uma precisão, vamos vendê-la por 1 milhão. 1 milhão? Que exagero de preço, mas pago diferente, retrucou a velha sabida.
E aí, com o que foi que a bruxa pagou? Com feijões mágicos. Uma proposta então ela fez. Tenho aqui em minhas mãos um punhado de feijões. Dou como pagamento pela vaca e ainda saio no prejuízo. E esses feijões, gente, como eram esses feijões? Esses feijões eram mágicos. E aí o que aconteceu? O João trocou a vaquinha. Mas antes ele disse o seguinte: pensa que sou besta? Esbravejou o menino. Uma vaca mesmo magra por 6 caroços de feijão? A senhora não vai me enrolar. Não te engano, não sou disso, disse a velha bem tranquila. São 6 feijões encantados. São grãos mágicos enfeitiçados. Levarão você aos céus, a um castelo nas nuvens. E lá onde mora o seu destino, se souber aproveitar. Mesmo feijões por sua vaca, é pegar ou largar. João fez o quê? João pensou, matutou, por ali o menino. Será que eu vou entrar numa roubada? Calculou, contou nos dedos, mas aceitou a troca arriscada. Despediu-se da vaquinha e recebeu os feijões mágicos e voltou para casa. Eita! E aí, gente? O que foi que aconteceu? Quando chegou em casa, João fez o quê? Mostrou para a mãe dele. E a mãe dele fez o quê? Vamos lá. Reencontrou Dona Carmita e contou o acontecido. Não deu outra, uma briga. A mãe ficou enfurecida. 6 feijões por uma vaca? És besta? Um bocó? Onde estava com a cabeça? Voltarás pela estrada e procurarás a bruxa sabida. Desculpa. Mas João disse à mãe que não sabia o destino da velha. Meu Deus, gente, que confusão. E aí, o que foi que a mãe do menino fez? Com mais raiva, a mãe ficou e, num ato de furor, os feijões no chão jogou. O castigo do menino foi ficar trancado no quarto pensando, refletindo no negócio que firmou. Pobre João. Foi pro quarto e fez o quê? Chorou a noite inteira. Do choro do João, teve o quê? Um dilúvio. E o que foi que aconteceu? A maior surpresa. João chorou um dilúvio, tanto que as águas de seus olhos uma surpresa aprontaram. As lágrimas do menino fizeram os grãos germinar, rebentaram no enorme pé de feijão, tão grande que a cama do menino foi levada lá para as nuvens, que é a capa do nosso livro, não é? Foi lá para as nuvens. E o que foi que aconteceu? João ficou assustado e, ao mesmo tempo, confortado. A velha não havia enganado. As sementes de verdade eram feijões encantados. O menino pulou da cama, correu numa estrada de nuvens até a porta de um castelo. Como estava entreaberta e não havia vigilância, foi entrando num salão exagerado, onde tudo era enorme. Viu um gigante adormecido. Avistou também uma harpa sozinha. Uma harpa que tocava sozinha e cantava. João foi parar em um castelo, gente. Olha só, e a harpa tocando sozinho. Enquanto a harpa cantarolava e o homem roncava, uma galinha diferente botava ovos de ouro. Foi quando João se lembrou de uma história, um segredo que a bisavó lhe contou. Uma vez, na cidade, apareceu um homem zarrão que, na calada da noite, roubou uns instrumentos e uma galinha encantada. Estava ali o danado, dormindo, bufando aloprado.
João não cantou pipocas. Não contou pipocas, fez logo, pensou e fez. Enquanto dormia o gigante, pegou a harpa na mão. Mas como todo mundo sabe, a galinha é bicho espantado. Quando viu o menino perto do cesto de ovos, fez o quê? Cacarejou enlouquecida. Cocococó! Olha a galinha aí, gente. Meu Deus, e agora o João acordou, o gigante acordou. O que agora, João? Como o João vai se livrar dessa? O gigante muito lento vinha descendo envarecido. Vou cozinhar esse garoto para o jantar. João pegou o machado, ele desceu correndo, o pé de feijão correndo, pegou o machado e unindo todas com suas forças, cortou o pé lá do tronco avantajado. Num buraco medonho, na terra se abriu e nele o gigante sumiu. Meu Deus, como o João é esperto. E agora, será como é que vive o João e a mãe dele? A história do castelo e do gigante derrotado é contada até hoje. Virou livro, virou filme, lenda e cordel. Sabe-se que João, sua mãe e sua irmã vendem joias até hoje, feitas dos ovos de ouro da galinha. Coisa fina, deslumbrante, fazem anéis, colares e até coroas para rainhas e princesas. Vou contar um segredo. A da gata borralheira, a da bela adormecida e da linda Rapunzel tem a marca deles três. E fim. Muito bem, essa foi a nossa história do João Pé de Feijão. Sabe o que vocês vão fazer agora, crianças? Vocês vão pegar a tarefinha de casa que tem aí, supimpa a tarefa, que é do João Pé de Feijão, tá certo? E vocês vão responder sabendo de tudo, porque na nossa aulinha a gente fez o quê? Trabalhou lindo essa história. E agora, minha gente, que a história terminou. Batam palmas bem contente, batam palmas quem gostou. Muito bem, crianças, vamos responder a tarefinha, tá? E até a próxima aula.